This is an Elizabeth Line service to Paddington. Acabamos de voltar para Londres, depois de ter ficado 3 meses, quase 4 meses, deu? Não, 3 meses no Brasil. Agora a gente voltou para ficar 6 meses direto aqui. Então aqui no metrô para ir, já tá tarde, são 10 da noite, a gente tá indo pro apartamento que a gente vai ficar. E essa semana vai ser muito boa. Amanhã o Marco vai no jogo do Arsenal e Manchester City. Final? Na final do quê? Tipo Copa do Brasil, assim. Ah, tá. E aí você pode filmar e a gente põe um pouco no vídeo. E essa semana também pra mim vai ser super boa de trabalho. Eu já vou chegar numa semana que estava confirmado vários trabalhos, então esse vídeo vai ser assim. E também a gente vai mostrar um pouquinho da casinha que a gente pegou, do apartamento. Nos outros anos a gente sempre mudou muito de apartamento, né? Morando 1 mês, 2, 3 meses em um apartamento, a gente fez sempre muitas mudanças. E dessa vez, graças a Deus, a gente conseguiu um apartamento pra ficar o período todo. Vambora! A gente chegou ontem à noite aqui no apartamento, tava super tarde, a gente tava morto. E é no segundo andar e a gente subiu com todas as malas, na verdade o Marco subiu com as malas mais pesadas. E a gente tá encantado com esse apartamento, é um apartamento muito bom. E olha que fofos, eles deixaram, os donos do apartamento deixaram um presentinho aqui pra gente. Essas garrafas de vinho com esse bilhete. Muito fofo. E olha quantos livros tem aqui, eu já vi vários que eu quero ler. Eles deixaram também o negócio de café. Que negócio de café? Um cartãozinho com cafés grátis. De cartãozinho fidelidade. Dá bom dia, mamô. Bom dia. Gente, eu vou mostrar as cortinas. Como que é o nome disso, amor? É conectado com automatização, né? A casa toda. Aí, quando você fala, Alexa, good morning. Aí a cortina vai abrir. Muito, muito bom. Como eu sabia que a gente ia chegar tarde ontem à noite, eu fiz uma compra online de um mercado daqui pra entregar hoje de manhã. Aí acabou de chegar e eu fui lá buscar. Comprei chás, que eu amo dessa marca aqui. Aí eu comprei o de menta e o de limão, gengibre e mel. Aí tem coisas de geladeira aqui. Tofu, coisas congeladas. E aí, como eu e o Marco, a gente é vegetariano... Hã? O que é isso aí? Franguinho e carne almôndega. E comprei aquele bife Wellington de cogumelo e Vamos usar esse hoje. sementes. Uhum. E também comprei tiramisu vegano. Que aqui tem essa marca Waitrose, que é o mercado, eles têm essa linha Plant Living. E aí tem um montão de coisas veganas, vegetarianas. Aí a gente comprou um franguinho, que imita um franguinho, umas almôndegas, tofu e esse bife Wellington vegetariano. Aí comprei também nessa mesma linha, o ravioli de espinafre. Eu também comprei isso aqui, é bom a gente almoçar isso hoje. Tikka masala and rice. Refeição prontinha? Refeição pronta, que eu pensei, ou a gente almoça, ou janta, enfim, as outras coisas dá pra deixar para outro dia. Aí comprei chips de, tipo bolacha de arroz, só que essa é de milho. Nossa, uma delícia. Corn thins, pra comer com hummus, que eu comprei hummus. Aí comprei um molho de tomate com queijo mascarpone, que a gente adora esse comer com massa, pra fazer o ravioli. Aí comprei 2 leites, um de aveia e um de amêndoa. E por último essas torradinhas de aveia com queijo, que são muito boas pra comer, são sem glúten e eu gosto de comer com hummus também.
Já coloquei quase tudo aqui no armário. E olha que demais essa gaveta que eu coloquei aqui, calcinhas, meias e tem essa parte aqui de acessórios. Gente, eu tô num sonho com esse armário aqui. Organizei tudo bonitinho. Blusas, roupas de academia. Eu gosto de colocar em pacotinhos assim. A gente terminou de organizar tudo aqui no armário e desfizemos todas as malas. E o Marco acabou de sair para ir pro jogo do Arsenal e eu vou ficar aqui descansando um pouco e vou fazer mais uma mala porque vou ficar 2 dias trabalhando no norte da Inglaterra. E, a gente tava colocando as coisas aqui dentro do armário e a gente tava em êxtase, assim, porque a gente nunca morou num apartamento aqui tão bom. Na verdade, esse é o melhor apartamento que a gente já morou na nossa vida, assim. Até o armário é excelente, assim, e a gente tava colocando as coisas, assim, falando, não acredito que a gente vai morar aqui nesse lugar por 6 meses, porque já faz quase 3 anos que a gente tá mais aqui em Londres do que no Brasil. E a gente nunca morou num apartamento tão bom, tão grande, espaçoso, reformado, bonito. Então a gente tá muito feliz. Todas as outras vezes foi 4 meses num apartamento, 3 em outro, 2, 1 mês só, e eram muitas mudanças e isso acaba ficando muito desgastante, assim. Então a gente tá empolgado com essa temporada de 6 meses que a gente vai ficar aqui. A localização não é tão boa, é um pouquinho mais afastada, fica na zona 3. Mas demora 50 minutos pra chegar no centro, é muito tranquilo, assim, o acesso ao metrô aqui funciona muito bem. E é isso. Toda vez que eu volto, assim, pra Londres é um mix de emoções, porque no Brasil é muita emoção junta, é muita família, amigos, trabalho, é tudo junto no mesmo lugar. E eu sou apaixonada pelo Brasil, pelo meu país, só que ao mesmo tempo eu fico muito dividida, assim, porque nos últimos anos a minha vida tá aqui em Londres, a minha rotina, minhas coisas no meu lugar, por mais que não seja a minha casa, as minhas coisas estão mais organizadas aqui do que lá. E lá eu sempre fico pulando de casa em casa, fico nos meus sogros, fico na minha avó, fico no meu pai, fico em Airbnb, que eu e o Marco a gente alugou, né, em São Paulo. Só que é uma dualidade, assim, sabe? Que eu fico entre ficar super sobrecarregada no Brasil, de estar lidando com muita coisa ao mesmo tempo, e sentindo falta de ter tempo de me cuidar mais, de ter tempo sozinha, de ter tempo pra ler um livro, coisas que eu tenho bastante aqui morando em Londres, que eu me dedico mais tempo, tenho mais tempo pra mim mesma, sabe? E aí acaba que lá eu fico muito cansada de trabalho, que também, graças a Deus, é super bom. Mas é isso, tô empolgada em voltar e fazer as coisas que eu gosto, ir na academia, porque eu fiquei praticamente 3 meses em São Paulo sem treinar, porque era trabalho, era viagem, era compromisso de família, compromisso com amigas, enfim, a gente foi em casamentos, então assim, foi muita coisa. E aí agora, tipo, a gente tá, nossa, calma, vamos organizar nossa vida, vamos se cuidar, treinar, enfim, voltar pra uma mínima rotina, porque meu trabalho é muito instável, né? Não é difícil estipular uma rotina, então o mínimo que eu preciso é de uma base, assim. Então, no Brasil eu não tava tendo isso, e agora eu voltei e acho que eu vou ficar mais estabilizada. E eu falo muito disso em terapia, porque toda vez que eu vou pro Brasil eu tenho essas crises existenciais, me sentindo muito perdida, mas é muito porque faz 5 anos que minha mãe faleceu. E aí lá no Brasil eu não tenho a casa da minha família, a casa onde eu cresci, a casa dos meus pais, o lugar pra onde eu voltar, sabe? Onde tem ali coisas materiais que me lembram quem eu sou, coisas que eu me identifico, coisas que me representam. Eu não tenho mais esse lugar, sabe? Óbvio, eu tenho a casa da minha avó, eu tenho a casa das minhas amigas, casa do meu pai, de várias pessoas que me amam, só que não é aquele núcleo, tipo, aquele ambiente que eu chego e é o meu lar, sabe? Que é o lar dos meus pais, onde tem ali 1 milhão de memórias, de fotografias, de quadro, de objetos, enfim, itens que eu me sinto pertencente, sabe? E aí, acho que toda vez que eu vou pra lá, eu fico assim, meio, tipo, perambulando, assim, pulando de galho em galho. E aí vem
essa confusão, sabe? Essa coisa de emoções fortes. E aí eu acho que explica muito essa dualidade que eu sinto, sabe? Da minha vida aqui e da minha vida no Brasil. Mas eu tento ao máximo ficar olhando pro lado bom, né? Que é, tô morando num país, uma oportunidade incrível, única de estar aqui, conseguindo experienciar tudo que eu vivo e, sabe, ter o Marco comigo que consegue me acompanhar. Enfim, tentar olhar pelo lado bom, sabe? Mas é temporário também e eu tenho muita vontade de voltar e ter a minha casa. Eu sinto muita falta disso, de ter minha casa, a nossa casa, né? Eu e o Marco, com as nossas coisinhas, com coisas, lembranças das nossas viagens, com coisas materiais, tipo decoração que era da minha mãe, as coisas da cozinha que eu amo, as coisas, utensílios que eu cozinho, louças que eram da minha mãe, enfim. Aí dando contexto, assim, do porquê que é tão intenso, assim, esse meu sentimento confuso toda vez que eu vou pro Brasil. Blueberry. Trabalhei esses últimos 2 dias, eu não filmei muita coisa, porque eu quis focar ali em trabalhar e conversar em inglês, que tá consumindo bastante a energia da minha cabeça, mas hoje a gente acordou tranquilo aqui e aí a gente foi no mercado mais uma vez para comprar bastante coisa para ter estocado aqui em casa. Onde a gente tá morando não tem um mercado bom próximo. Aí a gente fez mais uma compra online para entregar aqui e fomos em um mercado que é mais barato, que é o Lidl. E aí a gente comprou, a gente tá se sentindo muito adulto, conseguindo estocar as coisas em casa, que agora a gente tem espaço na cozinha. Então a gente comprou bastante leite, enlatados, enfim, para ter o estoque, não precisar ficar indo toda semana no mercado, só frutas e legumes que vai precisar comprar. Mas pesado, tipo arroz, feijão, sementes, granola, etc. A gente já fez uma compra no grande. Olha o meu peso e o peso do Marco. Boa viagem, Momô. Beijo. Gente, tô aqui no trabalho que tá sendo em Copenhague e eu tô apaixonada por essa locação. É um apartamento super fofo, tem vários ambientes, salas, quartos e a decoração é muito linda. E combina muito com o estilo da marca, que é um estilo mais boho, assim, escandinavo. E eu tô amando. Aí vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui dos ambientes.
trabalho acabou um pouco mais cedo e eu tenho que ir pro aeroporto só mais tarde. Consegui até tirar um cochilo aqui no sofá. As meninas da marca, elas vão dormir aqui nesse Airbnb. E aí tive tempo pra ficar dando uma descansada aqui até o horário de ir pro aeroporto. E, nossa, foi muito gostoso. A gente andou também, fez algumas fotos externas. Passamos um frio, só que deu pra ver um pouco, assim, a cidade. Também a gente parou num café super fofo. E, basicamente, a gente fez muito conteúdo, assim, pra marca, mais no celular mesmo. Pra elas terem bastante coisa, assim, de vídeo, enfim, foi super divertido o dia com elas. E eu tava aqui na sala e eu encontrei esse livro. Super incrível, eu nunca tinha visto esse livro antes. E é muito louco como a vida coloca mensagens, assim, na nossa vida, como eu recebo, assim, mensagens muito especiais e sobre o que eu tava falando, de eu não me sentir em casa, de eu sentir falta de um ambiente, de um lar mesmo. Esse livro fala muito disso e eu tenho um péssimo hábito de diminuir o que eu sinto. Tipo assim, eu sou tão grata por tudo que acontece na minha vida, por tudo que eu tenho oportunidade de viver, que às vezes os problemas que eu tenho e as coisas que eu sinto, às vezes eu diminuo ou eu acho fútil, assim, por exemplo, essa coisa desse sentimento que eu tenho, de sentir falta de ter uma casa com coisas físicas, materiais, mas esse livro muito louco me mostrou, tipo, como colocar em palavras o que eu tava sentindo. E aí até aqui numa parte, ele fala assim, filosofia, tipo assim, quanto mais virtual é o nosso mundo, mais a gente tem a necessidade de ter o físico. Então aqui fala como o ser humano tem uma necessidade básica, até um instinto de sobrevivência, de ter um lar que traga conforto, que traga segurança, amor, acolhimento. E aí, tipo, no livro tem vários tópicos, tipo assim, a nossa cama, como o nosso lar também leva a gente pra uma coisa materna, que foi o que eu comentei. E aí também fala sobre, como é que fala? Sobre dar valor ao sono, a ter rituais. E eu sou uma pessoa totalmente de rituais. Tipo, eu gosto muito de acordar e tomar meu chá. Tipo, chá é um ritual. A meditação pra mim é um ritual. Cozinhar pra mim é um ritual. Então, tipo, reunir pessoas na minha casa, receber pessoas que eu amo. Eu cresci em um lar com muito amor, assim, com muita família, muitos primos, meu irmão, assim, eu cresci em um ambiente muito acolhedor, assim, e aí nesses últimos 3 anos aí da minha vida eu tô viajando tanto e não tendo a minha casa, e aí esse sentimento, tipo, tá vindo mais forte, sabe? De sentir falta desse ambiente, de chegar em casa e, tipo, ter as coisas no lugar, porque eu sinto que quando o nosso mundo externo tá bagunçado, tipo, o nosso ambiente que a gente mora, nosso trabalho, enfim, os ambientes que a gente frequenta, quando estão muito bagunçados, o nosso mundo interior tá muito bagunçado também, sabe? E aí esse livro, nossa, muito bonito, assim, o jeito que essa autora colocou em palavras, assim, as coisas, e me trouxe muita inspiração, assim, na verdade, consciência para o que eu tava sentindo e eu não tava conseguindo verbalizar, sabe? Enfim.
dei uma saída agora à tarde pra ir no shopping comprar umas coisas que estavam faltando aqui pra casa. E hoje eu e o Marco, a gente ficou mais aqui em casa mesmo. E aí agora à noite vai vir um amigo dele, que vai passar o final de semana aqui com a gente. Ele mora em Manchester, só que ele veio pra Londres pra assistir o show do João Gomes, que vai ter amanhã à noite aqui. Eu e o Marco, infelizmente, não vamos. Mas eu vim aqui pra compartilhar uma coisa que eu tô muito feliz com a minha pele, que melhorou muito desde o ano passado, assim, outubro, novembro, que eu tive uma crise de espinhas muito ruim, assim, eu fiquei muito mal. E aí, na época, em novembro, eu acabei fazendo uma teleconsulta com uma médica, dermatologista, e aí ela mudou algumas coisas na minha skincare que estavam bem pra pele mais seca, e na verdade a minha pele tava mais acneica, e aí eu tava usando coisas erradas. E, enfim, e também a gente descobriu que a minha acne estava sendo por conta da suplementação de B12. E aí eu parei de tomar, porque eu tava tomando uma dosagem bem alta, e aí a minha pele começou a melhorar. Eu fui pro Brasil, agora fiquei 3 meses lá, e aí fui na dermatologista e ela, tipo assim, mudou várias coisas também na minha skincare. E aí a gente fez também um procedimento de fazer um peeling e também aquele aplicação de PDRN, que é o DNA do salmão. E assim, faz uma semana eu acho que eu fiz o procedimento e a minha pele tá muito boa. Tem só também algumas manchas de acne assim nas bochechas, que isso foi do ano passado, que ainda não tá 100%. Mas eu tô muito feliz, assim, e também busquei mais informação pra melhorar minha pele, porque, essa coisa da acne é muito, às vezes a gente acha que é o que a gente tá comendo, que é o que a gente tá lavando o rosto, skincare, e na verdade é uma coisa muito mais, não é tão superficial, assim. E a médica também me falou que a acne também é uma coisa muito genética. Assim, você pode ver, tem pessoas que elas não precisam de muito esforço no skincare e tal, e mesmo assim elas têm uma pele incrível, e já outras pessoas têm uma pele mais tendenciosa para acne. Então, assim, é muito complicado a gente se comparar com outras pessoas que têm peles incríveis. Às vezes não é sobre o produto que elas estão usando, é mais ela teve sorte de nascer com uma pele boa já, sabe? Então, assim, quem não nasceu com esse gene, sofre tentando usar produtos e ácidos e, enfim, e procedimentos para melhorar a acne. Mas é isso. E eu acabei fazendo esse investimento nesse produto aqui. Foi o único que foi mais caro, o resto é tudo normal. Mas a médica falou assim: Amanda, se você puder fazer um investimento na sua skincare, é esse Pitiox da SkinCeuticals, porque ele é específico para redução de linhas finas e, enfim, rugas, textura da pele. E ele é bem sobre essa prevenção de linhas de expressão. E aí também ele é como se fosse para manter mais, porque eu fiz Botox pela primeira vez. Foi muito pouquinha a quantidade, mas também foi preventivo aqui na testa e aqui no meio da sobrancelha e aqui do lado dos olhos. Pé de galinha, né? E aí ela falou que esse produto ajuda a manter, assim, a durar mais tempo, o Botox e tudo mais. Então, assim, acho que pela primeira vez em alguns anos eu tô me sentindo, confiante e bem com a minha pele, sabe? Que eu não tô com espinha ou com muita textura na pele, os poros muito abertos e tal. E tô muito feliz com isso. Jogando bola, colete, aí eu sou Essa faixa aqui é a divisão do mundo entre leste e oeste. Aí... É meridiano. Mas ó, East and West. Mas aqui é metade do mundo? Do mapa, do globo?
metade do globo. Greenwich Meridian. É, pra quem acredita que o mundo... É, mas o mapa mundi, tipo... Aí aqui tem o observatório, e aí é pago, são 24 libras o ingresso, mas aí ali dentro tem bem certinho ali, todo mundo fica tirando foto da linha do meridiano. The Greenwich Mean Time, o GMT, horário GMT, que divide o fuso horário. Aqui tem o mapa do pub. São 7 andares? Então, aí aqui sobe também, o Paulinho, a água sobe aqui, tipo... Aqui, ó, cozinha e a parte... Nossa, olha, a criação de animais. 1, 2, Aí o 3, primeiro 4, andar. 6. 6. E aqui é onde foi o dia seguinte do casamento da princesa Diana e do Charles. Ah, o espaço de festas. Onde a realeza faziam festas. Vamos entrar ali, né? Nossa, deu certo! Eu sou celista. Porra, deu certo, mas não. Deu muito certo! Eu queria muito começar a fazer, mas eu tenho uma... Pull you up. Nice, real fast. Find a little sweep of the knees side to side. Release from the lower back and then roll left. You close. You twist over. Bring your hips to your mat. Legs are in tabletops. Twist yourself back. Take your clap. Think about lengthening your leg nice and long. Nice. We tap the foot down, we lift. Tap, hold and lift it. Just move, move that elbow to knee. In 5. In 3. Really think about lengthening that leg behind you. Lift, tuck, knee, drop, lift. Forward, send it back for the pipe. Beautiful work, standing. Beautiful work, we're so close for our... Vocês sobreviveram? Sem palavras. Meu Deus, que aula é essa? Mortas, eu suei até a canela. Que delícia. Nossa, a halloumi é top demais. Bom, hoje é domingo de Páscoa e eu e o Marco vamos receber um grupo de amigos aqui em casa e eu tô aqui fazendo o almoço. Eu vou fazer uma salada de beterraba com lentilha em cima, rúcula
e queijo de cabra por cima e nozes. E vou fazer também um assado de cenoura com meio caramelizada, assim, com mel, pra ficar bem crocante. Batata rústica assada também. Salmão com molho de limão. E que mais? E é isso, acho que é isso. Vai ter vinho branco. E eu vou fazer também... Tem chocolate e de Páscoa. E também vou fazer afogato, que é simplesmente a coisa mais fácil do mundo. Sorvete de creme com espresso. E é isso, eu tô tão animada de receber amigos aqui, que também a gente tá numa casa grande, com uma mesa grande, com louça, taças, bastante quantidade de coisa. O casal que mora aqui, eles gostam muito de receber amigos, então quando a gente começou o contato com eles, eles falaram que eles gostariam muito também que a gente reunisse nossos amigos aqui, porque é um lar que eles gostam muito de compartilhar momentos felizes e tal, então eles super, incentivaram a gente a receber também quem a gente quisesse aqui, então super demais. Montei a mesa aqui, e aí eu comprei um coelhinho da Lindt pra colocar em cada lugar, e esse guardanapinho de ovo de Páscoa, super fofo. O Marco foi no mercado buscar umas coisas pra mim que faltaram, a rúcula e também um vinagre balsâmico que eu preciso pra fazer o molho o tempero aqui da cenoura. Enquanto isso eu vou fazer o molho do salmão. Eu vou usar limão siciliano, azeite, um alho amassado e alcaparras. E aí, a minha avó... Ontem eu tava em ligação com a minha avó, e aí eu falei pra ela, né, que eu ia fazer salmão pro pessoal comer. E aí eu falei que eu ia fazer só assado no forno. Só que aí ela falou assim, Amanda, por que você não sela o salmão antes, né? Pra ele ficar com aquela crostinha em cima e depois coloca no forno pra ele não ficar muito ressecado. E aí eu fiz isso, ó. Eu selei o salmão, então, no meio ele tá cru, que depois eu vou colocar no forno. Só que por cima ele tá, com aquela casquinha. Oi. Tinha tudo? Pegou uma Guinness? Não tem nada de special, não. Esse aqui é legal que eu achei, ó. Your family damaged you. What generally in your life? Ai, meu Deus do céu. A opção vegetariana do almoço vai ser... A gente comprou pronto, que é esse... O bife, um bife Wellington, só que é de cogumelo e... soja, né? Sementes, tem também feijão. É uma mistura de coisas que recheiam, assim, o Wellington. Então é uma massa folhada. Põe lá naquela forma ali, naquela assadeira. E tem fica recheado assim no meio com a massa folhada em volta. Vamos ver. We have 2 gringos today on the Beijo de onde? Beijo de onde você aí dá um beijo. Beijo de Recife. Beijo de Recife. Beijo de Olinda. Olá. Beijo de Recife. Beijo da Bahia. Aí, amor, né? Nordeste resistente. Aaron, say a kiss from England. Or Beijo from England. your turn. You have to tell them. The same. Like a kiss from where you're from. Oh, beijo de Dinamarca. Dinamarca. Everything. Cheers. Cheers. Do you want? Yeah, we can put some on. Yeah. Thank you very much. Vale competing. Showing off. I can I say can de feel the nada. rivalry. I can say de nada.
Essa é a Mac, this is always like 200 euros, 150 euros. A gente tem que pagar mais. Olha que bonitinho que eu e o Marco fizemos, um calendário de abril pra gente se organizar. A gente colocou os dias que eu trabalho, os dias que eu tenho trem, aí o Marco desenhou um trenzinho e também um aviãozinho nos dias que tem que pegar avião. E aí a gente fez também, eu até coloquei, ó, Dia da Terra. E eu fiz também uma lista de filmes que eu quero assistir. E aí a gente colocou aqui o The Drama e a gente tá indo agora no cinema assistir.